Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje conosco, importante presença do vereador Oswaldo Mafra, do SD, do Solidariedade. Nós temos aqui uma agenda cheia do vereador, uma série de realizações já e tantos assuntos no que diz respeito ao governo federal, até porque, além de vereador, também é sindicalista, o vereador Oswaldo Mafra. E nós, hoje, nos damos conta e noticiado por tantas TVs a nível nacional, com irmãs, a respeito de filas e mais filas de desempregados no país. Estima-se e fala-se em 12 milhões. Nós vamos conversar sobre tudo isso com o vereador Oswaldo Mafra, ao qual nós agradecemos pela presença aqui no programa Fala Vereador de hoje. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio, boa noite a todo telespectador que nos assiste nesse momento. É de suma importância essas entrevistas que nossa TV Câmara faz para que a gente possa estar aí divulgando nosso trabalho e principalmente, né, as pessoas saibam, né, das atividades que a gente vem desenvolvendo não só aqui em Itajaí, como em todo o Brasil, não só como vereador, mas também como sindicalista, defendendo os trabalhadores, que você acabou de dizer agora. Perfeito. Antes de a gente iniciar, estão aqui conosco vários amigos seus aí, são todos do partido, tem pré-candidatos aí, pode, em que pese não dá para a gente colocar câmera e tal, mas recebendo essa visita importante aqui no seu gabinete, vereador. Exatamente, temos aqui o Márcio Lourenço, que é filiado ao Solidariedade e provavelmente vai ser pré-candidato a vereador. Temos o Alan, um apoiador do Bob Zimmermann também, que vai estar saindo aí pré-candidato a vereador do Partido Solidariedade, e nós estamos aí batalhando e eles estão fazendo uma visita no dia de hoje ao nosso gabinete e à Câmara de Vereadores. Talvez eles possam fazer uma visita definitiva a partir do dia 1º de 2017. Olha a campanha antecipada aí, vereador. Até por... O senhor lembrou disso? O senhor que é vereador e sabe, vive com o regimento interno, vive com... Agora as leis mudaram um pouco, a coisa está apertada. Se nós daqui a pouco conversarmos e falarmos em candidaturas aqui, com certeza alguém vai estar gravando o programa e o senhor vai inviabilizar, acabando de inviabilizar a candidatura de um deles. Não falta quem faça mal. Fazer o bem é um tanto quanto difícil. A legislação está bem flexibilizada nesse sentido, né? As pré-candidaturas são bem anunciadas em todos os partidos, em todo o Brasil. A grande realidade é que a gente não está pedindo voto, a gente está só dizendo que nós temos nosso time formado e, graças a Deus, e o time está formado já? Está formado, a Solidariedade vai sair com uma nominata boa, uma nominata forte e tem a pretensão de eleger o máximo de vereadores possível. E como é que estão, o senhor pode contar para mim e para os nossos telespectadores aqui da TV Câmara, há quantas anos existem várias conversas visando a sua pré-candidatura à majoritária, vereador? Como é que estão essas conversas aí? Olha, as conversas estão existindo também, não só do Partido não só do Partido Solidariedade, como todos os partidos, né? Cada um com suas pretensões, mas a grande verdade é que nós precisamos eleger um grande projeto para a nossa cidade. Nós não precisamos aqui estar conversando que João, Maria ou Pedro é o melhor. Nós precisamos eleger qual é o melhor projeto para a nossa cidade. E é isso que o Solidariedade tem intenção. Se for necessário, o Solidariedade vai estar tendo candidato a prefeito. Se não for, se tiver um projeto que a gente consiga vislumbrar que Solidariedade é contemplado e a população que a gente representa também é contemplada, com certeza nós vamos estar dentro desse projeto. O mais importante é nós recuperarmos a nossa cidade, que todo mundo sabe que está aí parada e precisamos dar uma injeção de ânimo e também, né, uma injeção de administração. Na verdade, nós precisamos ter um choque administrativo no nosso município. Infelizmente, nós temos aí 2 anos e meio, mais ou menos, com o município parado e as contas chegando e a gente não consegue mais hoje, se a gente fazer uma linha de investigação total dentro do quadro financeiro da própria prefeitura, e infelizmente a gente vai ver que muitos compromissos não vão conseguir ser honrados por conta da falta de dinheiro. O senhor pintou, se bem que isso não é uma peculiaridade somente de Itajaí, a coisa está difícil em todos os municípios aí, né, vereador? Mas o senhor pintou um quadro bastante difícil com relação a Itajaí.
E o Porto, vereador? O senhor tem informações? O senhor que usou a tribuna aqui várias vezes, o senhor esteve em Brasília, o senhor conversou com ministros, enfim, há quantas anos essa situação do Porto? Isso preocupa muito? Muito, bastante. Ninguém pode negar em Itajaí que nosso porto não é a mola propulsora da economia do município. A mola propulsora do nosso município é o porto ainda. Enquanto nós não Inclusive do Estado, né? Uma grande parcela. Enquanto nós não diversificarmos na nossa economia local, nós vamos sempre depender do porto. Né? E, infelizmente, nós temos aí uma situação muito caótica que está sofrendo o porto. Né? E, há pouco tempo atrás, eu estive em Brasília e fiz uma visita, né? Nós almoçamos com o presidente Michel Temer. Eu tive a oportunidade de levar um retrato, vamos dizer, sintetizado ao nosso presidente, como é que está o nosso porto. Nós temos uma série de problemas, para ter uma ideia. A obra do berço 3 e 4 estão paradas, né? Que já era para estar concluídas, né? E infelizmente estão paradas, né? Um débito de 8 milhões de reais que deve à construtora que está fazendo a obra não foi pago e eles pararam e inclusive tiraram os equipamentos dali. Fui lá levar essa situação também. Nós temos uma outra situação que é o arrendamento, né, para a empresa que está lá explorando o porto, que não é prolongado esse contrato e infelizmente a empresa não está fazendo os investimentos necessários para que a gente tenha o retorno dos navios aqui para a nossa cidade, né? Nós precisamos aumentar a retroárea, aumentar a logística do porto e o volume de cargas, né? Infelizmente, nós hoje temos que partir para outro tipo de carga, né? O aço, a própria madeira, grãos. O que a gente precisa fazer é fazer o porto se movimentar para a economia de Itajaí também ficar se movimentando. Todo mundo sabe que cada R$1 que entra no porto, ele movimenta 3, 4 dentro da própria cidade. Então não temos dúvida que precisamos fazer com que esse trabalho do porto volte a todo vapor para que nós tenhamos os empregos de volta, a economia girando e principalmente, né, a arrecadação de impostos para custear toda a máquina administrativa da prefeitura que o porto também ajuda a fazer. Vereador, o senhor fala em diversificação e tal, com relação à economia do município. Nós estamos dependendo do porto há muitos anos, não é? Tivemos o ciclo da madeira, da pesca, da carga a granel, nós tivemos agora o ciclo do container, isso está terminando. O que cabe dentro como mola propulsora, a não ser o porto, dentro para girar essa nossa economia em Itajaí? O que o senhor vislumbra além porto? Olha, nós temos hoje um grande desafio na nossa cidade. O próximo prefeito da cidade, ele vai ter, primeiro, que fazer um choque administrativo hoje dentro da prefeitura, diminuir sensivelmente o número de secretarias, autarquias, né, e junto com a própria diminuição das nomenclaturas, a estrutura da prefeitura, é uma coisa que tem que ser feita, que nunca foi feito na cidade, nunca teve assim, vamos dizer assim, uma ênfase do executivo municipal nesse sentido. Atração de capital privado. Nós precisamos atrair novas empresas a Itajaí, principalmente empresas que não poluem, empresas que já vêm, né, praticamente com o serviço acabado e aqui em Itajaí façam, né, o embalamento ou, né, o manufaturamento com mais acabamento final. Né? Então nós temos que atrair esses capital novos para que a gente possa gerar emprego e isso é o grande desafio de Itajaí. Hoje, a atração de capital privado para que a gente possa, né, dar emprego para o nosso povo e principalmente um emprego de qualidade, né, e também a política da própria administração pública nossa tem que estar voltada a isso. O que é que a gente tem hoje aqui em Itajaí? Hoje as empresas procuram Itajaí para saber o que é que ela pode dar, né, de benefício para ela instalar a empresa aqui. E tem uma dificuldade imensa para receber essas respostas. Tem algumas que nem recebem essa resposta. O que é que eu acho que tem que ser feito imediatamente? Um departamento que possa ofertar essas informações e atrair esse capital privado para nós aqui de Itajaí e gerarmos emprego. Isso tem que estar bem visualizado no próximo administrador. Ou a gente atrai capital novo para que a gente possa ter investimento dessas empresas na nossa cidade, né, principalmente o público-privado, ou então nós vamos continuar desse jeito, com a economia capengando, né, ela manca do jeito que está. Para você ter uma ideia, nós temos um orçamento executado
aprovado 1.250 bilhões em 2015 e executado 1.172 bilhões, pode ter certeza que no ano de 2016 não arrecada 1 bilhão. Isso é uma catástrofe para o nosso município, né? Porque com aquele 1.172 bilhões que foi gasto, vamos dizer assim, em 2015, 60% já era com folha de pagamento. Então nós não temos nenhum centavo para investimento. Nós temos que atrair novos investimentos, né? um dinheiro novo para que a gente possa fazer a nossa economia andar. E isso é o grande desafio do próximo administrador, né, da nossa prefeitura. Então nós temos que juntos buscar essa alternativa, trazer esses empresários de diversos setores, pode ser o setor, né, manufaturados de remédio, né, pode trazer também, né, algumas autopeças, que são empresas que não poluem, né? Nós não temos que trazer aqui para o nosso litoral empresas que geram emprego, mas que não poluem, né? Porque aqui nós temos um problema muito sério ambiental. Então nós temos que juntar e convergir diretamente, né, com, vamos dizer, trabalhar o financeiro e trabalhar o lado de emprego e também trabalhar o lado ambiental. Nós não podemos, de forma alguma, em nome de um capital desenfreado, né, de um progresso desenfreado, também poluir as nossas praias, as nossas riquezas naturais que temos aqui em Itajaí. E é possível, sim, né, fazer uma economia sustentável. Então, não tenho dúvida que nós podemos trabalhar assim e tem que ter capacidade para atrair essas pessoas. Vereador, para a gente encerrar a situação Porto de Itajaí, o senhor esteve em Brasília, conversou com o presidente, conversou com demais, com ministros, com autoridades, enfim. Nós corremos o risco de o Porto voltar para a União, nós perdermos a municipalização disso, quer dizer, refederalizar o Porto? Olha, corremos esse risco? Diante da nova legislação portuária, nós corremos risco de tudo. Não só, né, que volte o Porto para a União, né, ou também volte a ser somente municipal, né, e perder também essa situação de poder arrendar o porto para uma empresa explorar. Mas a grande verdade é que o modelo que está aí é um modelo bom, não é ruim. O que precisa é botar regra nesse negócio, né? O que nós não podemos é estar de frente para um outro porto, que é um porto privado. E superavitário. É verdade, né? Que esse porto privado, né, consegue fazer preços mais baixos e concorrer diretamente com o porto público, né? E infelizmente que nosso porto aqui tem um custo adicional, né? E se você vê o que o nosso porto público faz para o porto privado, né, vamos dizer, no caso de aprofundamento do canal, né, a dragagem, né, agora a bacia de evolução, e uma série de coisas que é dinheiro público beneficiando diretamente o privado, e esse privado não entra, né, com a contrapartida necessária. Né? Então ele só entra com o nome e o cofre para... Com o bônus, com o ônus não. Não é repartido. Ele entra com o cofre para arrecadar, né? Então quer dizer que é muito complicado essa concorrência desleal. O que nós precisamos também é modernizar nosso porto. Infelizmente a administração atual, ela não diz, né, a realidade de mercado. Nós precisamos enxugar o máximo possível, né, de despesa para que a gente possa concorrer diretamente. O que está acontecendo no Porto de Itajaí é muito simples. É falta de concorrência. Não tem capacidade concorrencial com os outros portos. Não só o porto que está na frente dele, mas também com os portos de Santa Catarina como um todo. O senhor é de convicto, depois de tanta luta, tantas pessoas envolvidas, a comunidade de Itajaí como um todo envolvida na municipalização desse porto, agora nós perdermos essa condição de um porto municipal novamente, seria uma catástrofe, não é? Olha, parece que nós temos aqui dois grupos de pessoas em Itajaí e região. Um que luta a favor do porto, outro que luta contra o porto. Quem luta a favor do porto nós já conhecemos, já sabemos quem é. Mas quem luta contra o porto nós temos alguma dificuldade de vislumbrar, né? Saber quem é que realmente faz isso. As tais forças ocultas? As forças ocultas aqui da nossa cidade, da nossa região. Mas a grande realidade, viu, Carlos Antônio, nós estamos aí com uma situação muito complicada. Ou a gente toma uma linha, um entendimento que o porto é municipalizado e ele tem que dar lucro para poder sobreviver, não só ele, também a própria cidade e a região, ou então nós não temos como aguentar essa situação. O porto, cada dia que passa, né, a gente vê ele definhar, né, e infelizmente nós vimos lá muitos equipamentos parados, um capital enorme, né, de equipamento e pessoas parado, principalmente o capital humano, que é o
no nosso pessoal dos arrumadores, né, o pessoal dos estivadores, o pessoal dos conferentes, estão paradas, suas famílias estão passando necessidade por conta da falta de trabalho que o porto hoje não gera. Né? Não tem hoje trabalho necessário para que eles possam estar sustentando suas famílias. Mas a luta ainda é grande, nós temos capacidade sim, o próximo prefeito vai ter, a obrigação, né, de fazer com que esse caso seja revertido, mas com muito trabalho e convencimento nas autoridades federais para que a gente possa realmente, né, ter o porto municipalizado e ele possa ter um novo contrato com uma nova empresa ou com a própria empresa que lá está. Quando eu vejo o senhor falar sobre essa ótica, me parece que essa questão do porto passa por uma situação extremamente suprapartidária. Aqui não vai se falar em sigla partidária, até porque isso pode atrapalhar essa luta, na verdade, é suprapartidária. O senhor concorda? Com certeza. É uma luta não tem lugar para sigla partidária nessa briga, não. Não tem. É uma luta da nossa cidade. É uma luta da nossa região. Perfeito. Então, não tem partido que sobressaia um ao outro. Ao contrário, tem que se juntar esforços para que a gente reverta o quadro, porque é a nossa população, nosso povo, é a nossa cidade, a nossa educação, a nossa saúde, que depende, né, da arrecadação, né, e a movimentação que o porto faz na nossa cidade. Volto a falar, hoje ainda é a mola propulsora da nossa economia, então nós temos que lutar por ele. Perfeito. Eu peço um instante ao senhor, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência. Falamos vários assuntos do parlamentar, do vereador Oswaldo Mafra, que nós deveríamos falar aqui, vai ficar para outra oportunidade. Em breves dias voltaremos, claro, a conversar com a coletividade de Itajaí através da TV Câmara, mas nós vamos abordar esses assuntos aqui em nível nacional que dizem respeito à situação, até porque eu gostaria de que o nosso público telespectador soubesse a opinião do parlamentar, do sindicalista, do Oswaldo Mafra, do cidadão itajaiense Oswaldo Mafra, sobre esses assuntos a nível federal aqui. Um instante só, o senhor permite? Com certeza. Obrigado ao senhor e a você que está conosco aqui com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador Oswaldo Mafra do Solidariedade. Um instante só, a gente já volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador Oswaldo Mafra, do SD, do Solidariedade. Tem uma dúvida aqui, me parece que faltou o senhor falar o nome de um convidado que teve aí. É o Gustavo que está aí? É o Gustavo, eu errei o nome do Gustavo, na verdade. Mandou um bilhetinho reclamar. Não, eu chamei ele de Alan, mas é que eu conheço tanto o Alan que eu achei que ele tem cara de Alan. Rapaz, você imagine. Mas aí é o Gustavo, nosso parceiro, nosso militante aí, e a juventude. Está registrado. E a juventude, muita juventude dentro do nosso partido. Cada vez que eles se reúnem lá, aparece mais gente nova. Perfeito. Discutir a política com gente nova é muito mais fácil, né? Então, vamos conversar com essa juventude aqui. Quem vai responder é o senhor. Quando a gente, no início do programa, falava em estimativas aproximadas hoje pelas grandes co-irmãs, pela mídia nacional, muita gente fala em 12 milhões de desempregados. Esse número é verdadeiro ou é bem mais? Olha, Carlos Antônio, hoje os números do IBGE já chegam a 12 milhões e meio, quase 13 milhões. E o mais terrível disso tudo, né, que nós falamos de juventude aqui agora, o maior desempregado, a maior massa desempregada é o dos jovens. É os jovens, a maioria que estão desempregados são jovens. Então quer dizer que é uma tristeza muito grande no nosso país, um país que estava andando bem, estava gerando emprego, é uma massa
considerável empregada, nosso APE estava muito bem, obrigado, né, e abrindo novos postos de trabalho, e de repente, por conta de uma irresponsabilidade total de um governo federal, né, ou que Solidariedade, diga-se de passagem, desde o começo da sua reeleição, já avisava que esse governo é um governo desastrado, que fez muita coisa errada, né, botou o país no buraco e lutou para impeachment a atual presidente afastada, né, foi um dos primeiros partidos a fazer isso, por conta de ver o desemprego batendo na porta dos nossos trabalhadores e também as empresas fechando. Hoje são milhares de empresas fechando e milhares de desempregados. Isso, para nós, é uma tristeza grande, uma dor muito forte, porque a dignidade das pessoas é ter seu emprego, viver do seu trabalho, viver, né, daquilo que produz. E, infelizmente, nós estamos sendo cerceados desse direito de trabalhar e ser cidadão. Aí o governo, com essas políticas sociais que dizem que é uma política para tirar o povo da miséria ou, né, tirar da linha da pobreza, né, não tem um programa social ou um programa econômico onde que possa, né, estar incentivando as empresas a empregar. Isso não é para recuperar, isso para mim é assistencialismo. Assistencialismo e do pior, né, aquele assistencialismo que fica a população no cabrecho, né, vivendo de miserabilidade, vivendo de esmola. Nós precisamos de emprego, de qualidade de vida para as pessoas, mas que elas conquistem isso trabalhando, né, vendendo seu trabalho para essas pessoas ter dignidade. O povo brasileiro, vereador, o brasileiro na verdade é um povo trabalhador. Haja visto agora a divulgação dessas filas enormes no estado de São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, pelo Ceará, Rio de Janeiro, enfim, filas intermináveis das pessoas com a carteira de trabalho na mão às 4 horas da manhã de um dia para ser atendido no outro, para poder entregar o currículo, para poder fazer um teste e tal. O povo brasileiro é um povo trabalhador, não tem trabalho, não tem fonte de trabalho. Exatamente. Acabaram. O governo destruiu a economia. Nós temos uma dificuldade muito grande de estar vislumbrando uma recuperação imediata. Claro que precisamos fazer as alterações necessárias para que a gente, aos poucos, os empresários vão pegando a confiabilidade de novo no Brasil e façam os investimentos necessários para gerar emprego. Mas eu gostaria de perguntar... É uma tristeza muito grande quando a gente vê um pai de família, né, uma mãe de família e todos de uma casa só desempregados, como isso está acontecendo aqui na cidade de Itajaí. Eu conheço uma família inteira desempregada. O Abelardo agora, ainda há pouquinho, o nosso querido Abelardo, que trabalha aqui que está botando essas imagens no ar aqui, inclusive, e o Luiz Roberto, a gente comentava sobre essa situação com o Fernando, nosso câmera aqui, sobre essa situação. O Abelardo disse, olha, hoje eu fui ao centro da cidade, deixei o meu carro ali nas mediações do Clube Náutico Barroso e fui ao centro. Carlo Antônio, uma série de portas comerciais fechadas. Fechada. O senhor fala bem, ele me falou isso ainda há pouco. Exatamente. Não tem aqui um só cidadão brasileiro que não tem um parente, um vizinho ou um amigo desempregado. Todos que a gente conhece sabe de alguém ou está passando pela situação do desemprego. Isso é terrível, num país onde que tinha tudo para ser um país, né, com a economia aquecendo cada vez mais, né, o seu povo tendo emprego e tendo condições de vida com qualidade, está aí nessa situação Mas para isso acontecer... Por conta de uma política extremamente desastrosa do governo federal. Eu pergunto isso para o senhor. E em função disso tudo, o senhor fala sobre essa situação que hoje está acontecendo. Não foi uma situação construída de ontem para hoje. Então mentiram para o povo brasileiro uma série de anos aí para chegar um momento desse e estourar dessa forma. Exatamente, exatamente. Para destruir um país, ele não destrói em 1 ano, 2 anos. É claro que tem um tempo significativo que aconteceu. Anterior, isso. Não é? É isso, com certeza. Então quer dizer que as mentiras, as pedaladas, as contabilidade fajuta que andaram fazendo, né, tampava esses buracos que está acontecendo hoje no Brasil. Dava uma maquiada. Para você ter uma ideia, quando a presidente foi afastada, ele falava em 90 bilhões de déficit. Tem 170 bilhões, isso constatado nem um mês de governo após, né, o novo presidente ter assumido. 170 e poucos, né? 170 e poucos bilhões de déficit. Então, quer dizer, nós temos hoje uma situação difícil que vai demorar para ser recuperada, mas tem que recuperar. Aí eu pergunto para o senhor, essa situação, por exemplo, agora com o governo interino do Michel Temer, em um mês caíram 3 ministros, vereador. Outros tantos estão citados.
outros em delações e tal, vão ser investigados, obviamente, e tal. Como é que o senhor fala para a gente, para os telespectadores, que possa haver o início de uma recuperação com o governo interino do Michel Temer, que perde em um mês 3 ministros? Exatamente. Quando ele nomeou os ministros, disse até em off para alguns amigos, dizendo assim, 8 desses ministros dele têm problemas seríssimos, né? Já caiu 3, falta 5. Né? E eu acho que cai mais os 5. Mas a grande verdade é que não tem mais jeito, né? Ou o Supremo Tribunal Federal, né, dá uma canetada e desinstitui o presidente da Câmara, o presidente do Senado e a presidência atual e a presidente afastada e convoca eleições municipais imediatamente, ou então nós vamos ter que viver com isso. Aí ele assume o governo, aliás, o Supremo Tribunal assume. Exatamente. E é obrigado, me parece que por lei, em 90 dias chamar novas eleições. Exatamente, era essa a minha fala já desde o começo. O Supremo Tribunal tem... Mas isso está sendo comentado no Congresso e pela grande imprensa bastante. Tem subsídio suficiente para derrubar o presidente do Congresso, o presidente do Senado, porque estão todos envolvidos em delações de corrupção. Se cair mais 1 ou 2 desses 5 aí, eu não vejo como é que Michel Temer se segura. Aí nós temos que pegar uma linha muito clara de pensamento, né? Se hoje está se falando que a campanha da própria presidente Dilma, né, foi com dinheiro desviado desse esquema maldito que roubaram a Petrobras, né? Esse dinheiro está... Foi a chapa? Sim, foi a chapa. Envolve a chapa. Sim, derruba tudo, inclusive o vice-presidente. Né? O presidente da Câmara que é para assumir não tem hoje legitimidade. Né? O presidente do Senado não tem legitimidade, por conta do Estado também... Está com 12... Renan Calheiros está com 12 processos. Então, por que o Supremo Tribunal não toma coragem e faz o que tem que ser feito? Assume a presidência e convoca a eleição em 90 dias. Dá para fazer agora junto com os prefeitos e vereadores. Então, deveria acontecer isso. Para quê? Para que a gente tenha credibilidade nesse país. Nós temos hoje uma crise moral, uma crise política e uma crise econômica. Tudo derivado do quê? Da crise moral. Né? Os políticos perderam a vergonha na cara, fizeram o que fizeram, né? E infelizmente ninguém confia mais em ninguém. E aí acontece essa situação desastrada que está acontecendo na economia brasileira, e quem está pagando é o povo trabalhador. Vereador, isso que é o mais doído de tudo. Eu pergunto para o senhor, eu quero que o senhor, a posteriori, também diga da sua opinião a respeito dos reflexos dessa situação federal, agora, no mês de outubro, aqui nas pequenas pátrias, ou seja, os municípios. Mas eu pergunto ao senhor, a questão, me parece que já para o mês de julho agora, o governo interino Michel Temer entra com um projeto de reforma da Previdência. Isso está sendo questionado pelos sindicatos e tal, mais propriamente, inclusive, pela força sindical, que o Paulinho não, me parece que não aceita a situação, essa proposta do governo. Nesse encontro que nós tivemos em Brasília com o presidente, ele foi muito claro para a gente. Né? Não vai fazer nenhum projeto de lei de reforma trabalhista ou previdenciária sem conversar com os trabalhadores. Nós estamos conversando com o presidente da República, conversando com os ministérios envolvidos na questão, e não vai se fazer nada de reforma sem tiver um consenso. E nós não vamos permitir a perda de direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores que estão trabalhando não podem perder o direito de se aposentar da forma que está. É a mesma coisa você começar a jogar um jogo de futebol e no meio da partida mudar a regra. É muito difícil isso ser aceito. Então, nós até topamos conversar mudanças para o futuro dos trabalhadores. Até acho que tem que ter. Tem que ter. Agora, os direitos adquiridos nós não vamos permitir. E essa conversa está sendo feita. O presidente foi muito claro, foi muito objetivo conosco e disse: não vai ter alteração e perda de direitos de trabalhadores. Com certeza, todas as alterações que nós precisamos fazer, os trabalhadores, governo e a própria Câmara Federal vai estar envolvida para essa discussão. Então, não tenho dúvida que essa história de levar projeto imediato para a Câmara de Deputados, isso não passa de uma falácia. Né? Então, não temos dúvida que a gente vai estar discutindo e vamos estar intervindo diretamente nesse processo. Até porque, conforme nós falamos de forma anterior, Michel pode continuar, como pode daqui a pouco ser destituído, pode acontecer o retorno de Dilma, não se sabe, ela tem ainda 2 votações no Senado, pode retornar, que eu acho que não teria a menor condição de governabilidade mais, porém,
Pode acontecer? Pode, o Senado é que vai dizer. Agora eu pergunto ao senhor, consoante toda essa barafunda, esse imbróglio todo político e essa questão de alta corrupção a nível federal e tal, o senhor falou da desconfiança, do descrédito político, da desconfiança da sociedade, da coletividade com relação aos políticos e tal. Esses reflexos, como é que vai ser para pedir o voto, para bater na porta aqui e pedir o voto aqui na nossa cidade? Vai ser um grande desafio. Eu tenho dito por aí nas minhas falas, né, principalmente dentro do Partido Solidariedade, nos municípios onde a gente tem nossas reuniões, que o grande desafio nessa eleição de 2016, dia 2 de outubro, é fazer com que o eleitor vá à urna votar. Né? Porque está um desânimo tão grande, o desânimo tomou conta da população. Agora, o pior é não ir votar, não é, vereador? Exatamente, mas o que é que a gente está vendo? Eleições municipais envolvem mais o eleitor, é a sua cidade, é seu bairro. Então ele tem, vamos dizer assim, a consciência que ele precisa ir lá escolher o melhor para a sua cidade. Então eu acredito que nessa eleição, se fosse uma eleição para deputado estadual, federal, senador, a inadimplência ou então a ida às urnas seria... A ausência ia ser muito maior. Mas para prefeito e vereadores, eu tenho assim, a convicção que o pessoal vai às urnas para quê? Para tentar escolher o melhor, porque está saturado de tanta denúncia, tanta sujeira, né, tanta corrupção. E aqui nossa cidade é uma prova disso, né? Tantas coisas aconteceram aqui no nosso município, dentro do executivo municipal, porque aqui na Câmara de Vereador, nenhum vereador fez um delito dentro da casa. Nenhum deles. Todos que estão sendo acusados ou estão sendo indiciados aqui, fizeram delito lá no Executivo. Foi lá quando secretário, foram lá quando coordenadores, quando estavam trabalhando na máquina administrativa do próprio governo. Né? Não foi dentro da Casa Legislativa. Então, isso está latente na nossa sociedade, nos nossos bairros, né? Da fala de um, fala de outro, desaprovando um, aprovando o trabalho de outros. Mas o mais importante é que esse processo eleitoral de 2 de outubro, ele vem consolidar o quê? Uma situação diferenciada. Eu acredito que muita gente que já está dentro do rol político há muito tempo, eles podem ter certeza que vão ter uma dificuldade maior do que as pessoas novas. A renovação vai existir. E nós torcemos para isso, porque o Solidariedade está aí com um grupo de pré-candidatos. A maioria deles são novos, nunca estiveram na política. Né? Nós conseguimos trazer para dentro do Solidariedade muita gente que também no passado, né, ou neste momento, também estão indignados com tanta sujeira, com tantas coisas ruins que aconteceu no nosso município, no estado e também a nível de Brasil. Então, eu acredito que a gente pode fazer uma boa eleição e fazer uma renovação muito boa na Câmara Municipal e também no Executivo. Porque acabou um ciclo. O ciclo Jandir Bellini, ele está se finalizando, né, e tem a oportunidade agora de buscar uma renovação, né, no Executivo Municipal e tentar fazer com que novas cabeças façam um trabalho diferenciado. O modelo administrativo que está aí está saturado, não serve. Tem que montar um novo modelo administrativo para que a gente possa fazer uma administração eficiente, moderna e principalmente direcionada à sua população, que é isso que tem que ser feito. Né? Hoje, a maioria dos nossos políticos, nós vamos fazer um projeto de governo X. O que menos faz é ouvir a população. Tem que ouvir a população, é isso que a gente vai fazer, né? Ouvir a população. Eu vejo o senhor bastante entusiasmado, falar na juventude, né? Inclusive de solidariedade, principalmente solidariedade, e eu fico muito feliz porque a gente consegue detectar essa situação em todos os partidos com os quais a gente conversa. Eu acho que é a hora do jovem. Eu acho que é a hora do pessoal, não precisa ser somente jovem de idade, né? Que seja jovem de ideias, que tragam novas ideias, exatamente, que tragam o seu entusiasmo, a sua vontade, a sua garra, a sua perseverança e, acima de tudo, o amor
pela nossa cidade, pela nossa gente, para buscar a melhor qualidade de vida para o nosso povo. Isso mesmo. Tem muita gente aí pregando que é um novo, né, que é novas ideias, mas com práticas antigas. Obviamente. Né? Tem que fazer essa diferenciação. Aí vai perecer, aí vai ficar na estrada, né, vereador? E a gente tem que fazer essa diferenciação. Agora, a solidariedade veio para fazer uma coisa diferente mesmo. Vamos continuar. Tem que ficar claro uma situação. Se não participa da coletividade, não comunga dos interesses do povo, né, da coletividade como um todo, acabou. Não se promete mais. Nós temos que saber de uma coisa. O povo está cansado de mentira. Quem não sabe tem que ficar sabendo. Ninguém mais é bobo. A gente fala, né, que a seleção do Japão não é mais boba em futebol. É a mesma coisa na política. O povo ele não é mais enganado, não vai mais ser. Obrigado ao senhor, é sempre um motivo de prazer tê-lo aqui no nosso programa Fala Vereador, e hoje trazendo essas informações e o seu conhecimento, a sua opinião, a sua análise a respeito de todos esses assuntos. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, boa noite, vereador. Eu quero agradecer, Carlos Antônio, pela oportunidade. Pena que é pouco tempo, né? A gente tem tanto assunto para falar, né? Mas a grande realidade é que nós estamos num novo tempo da nossa cidade, novo tempo do nosso Brasil. E nós acreditamos que a melhora só vai existir se a gente envolver toda a nossa população. E quero agradecer imensamente, novamente você, pelo espaço, e dizer para você que quer acompanhar o nosso trabalho, nós temos na nossa fanpage, que é Oswaldo Mafra, CVI, né? CVI.com.br. É que eu me engano que tem 2 ou 3 e-mails, aí é complicado. Mas a grande verdade é que nós temos nossa fanpage do Oswaldo Mafra, é só você acessar lá e ver o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, em prol da nossa cidade, dos nossos bairros. Eu tenho dito para todos que nos acompanham, nós trabalhamos para a coletividade, para a maioria, não trabalhamos para a minoria, né? Muito obrigado novamente e sempre que precisar aqui estarei para dar alguns esclarecimentos e principalmente prestar conta ao nosso município, né, à nossa população, do trabalho que a gente desenvolve. Obrigado ao senhor, boa noite. E a você que esteve conosco, foi um prazer tê-lo mais uma vez no nosso programa Fala Vereador, hoje com a presença do vereador Oswaldo Mafra, do Solidariedade. Obrigado aos amigos em visita à nossa Casa Legislativa, de forma especial ao gabinete do vereador Oswaldo Mafra. Foi um prazer, venham sempre conversar com a gente, bater um papo e ter essas informações que vocês buscam aqui para repassar para a população o que faz, na verdade, o vereador dessa Casa Legislativa. Obrigado pela presença de todos. A você, motivo de prazer enorme. Obrigado e até o próximo programa, amigos.